Geralmente, quando pensamos na história da medicina, nós imaginamos assim uma linha reta, não é? Uma linha super limpa de progresso inevitável. Descobre-se a penicilina e erradicam-se vírus, inventam-se aquelas máquinas gigantes de ressonância magnética. Há sempre esta expectativa de precisão matemática na forma como nós curamos o corpo humano. Claro, há aquela ideia muito reconfortante de que a ciência identifica um problema físico, isola o problema no laboratório e, pronto, trata-o. É uma visão muito binária das coisas. Ou há uma fratura ali no raio-x, ou não há fratura numa. Ou o doente tem uma infecção, ou está perfeitamente saudável. Pois, mas depois damos um pequeno passo para o lado. Entramos no mundo do comportamento humano, mais especificamente no mundo das dependências, e subitamente esse raio-x deixa de ser assim tão claro. A paisagem diagnóstica torna-se turva. E é por isso que dou as boas-vindas a quem nos ouve, a mais uma exploração profunda e detalhada. Exatamente. A nossa missão hoje é desconstruir a forma como a sociedade compreende o vício. Nem mais. E para isso vamos mergulhar num documento académico que é autenticamente fascinante. É da autoria da Sónia David, do Instituto Superior de Lisboa e Val do Tejo, o ISCE, e intitula-se O Modelo Médico, entre parênteses, Doença, nas Dependências. É um texto direcionado para o curso de Educação Social. E o que é fascinante aqui é que, durante séculos, e estamos a falar de muito tempo mesmo, a dependência foi vista puramente como uma falha de caráter. Um pecado, não é? Exato, um pecado. E hoje vamos explorar como a ciência reescreveu completamente esta narrativa. Vamos ver como transformou esse pecado numa doença do cérebro e, se calhar de forma um bocadinho surpreendente para quem nos ouve, vamos tentar perceber porque é que alguns especialistas acreditam que este modelo médico, apesar de ser revolucionário e de ter salvo vidas, pode ter ido longe demais. Muito bem, então vamos analisar isto por partes. Para percebermos as regras do jogo atual, nós temos primeiro de recuar e compreender como é que este tabuleiro mudou. Porque nós passamos literalmente de tribunais e de escrutínio moral, Diretamente para os consultórios é médicos. facto, e isso não foi de um dia para o outro. Não de todo. O modelo médico surge no século XIX. Historicamente, se alguém sofresse de alcoolismo grave, a sociedade não via um doente a precisar de ajuda. Via um vício voluntário. Era uma indulgência, uma falha ética intolerável. A narrativa era implacável, tipo, a pessoa consome porque tem um caráter fraco. Pois, é porque não quer ser virtuosa. E é aí que entra uma figura-chave nisto tudo, que é o Benjamin Rush. Exatamente. Um médico norte-americano que, incrivelmente, ainda no século XVIII, repara que o nível de destruição dos seus pacientes não batia certo com a simples ideia de falha moral. Ele descreve o alcoolismo com uma expressão que eu acho brilhante. Ele chama-lhe uma doença da vontade. O que torna essa intervenção do Rush tão vital é a ruptura que ela provoca. Ao chamar-lhe doença da vontade, ele está a introduzir a ideia de que a perda de controlo não é uma escolha contínua. Só que essa ideia precisou de mais de um século para ganhar verdadeira tração institucional. Pois a semente ficou lá, mas demorou a germinar. O verdadeiro salto acontece já no século XX, certo? Sim, primeiro nas ruas. Em 1935 nascem os Alcoólicos Anónimos. E isso cimentou na cultura popular a noção de que o alcoolismo é uma doença progressiva. Uma doença contra a qual a força de vontade sozinha simplesmente não serve de nada. E depois lá está, a ciência apanha o comboio da cultura popular. Temos o E.M. Jelinek, nos anos 60, a dar o selo académico com o conceito da doença do alcoolismo, e até um pouco antes, em 1956, a Associação Médica Americana a reconhecer formalmente o alcoolismo como doença. É como se tivéssemos atualizado o sistema operativo da sociedade. Estás a ver? Essa analogia é ótima. Deixamos de ver o vício como um bug intencional no software moral do indivíduo e passamos a tratá-lo como uma falha no hardware que precisa de reparação clínica. E as consequências dessa atualização foram enormes. Ao despenalizar moralmente o indivíduo, reduzes o estigma. O rótulo passa de pecador a doente. E isso abriu portas cruciais para criar serviços especializados, centros de tratamento e garantir proteção legal. Pronto. Mas, ao transitar para esta lógica clínica, a comunidade médica teve de fixar algumas regras. E o texto do ISCE usa aqui uma imagem muito curiosa, que é a de um alfinete vermelho.
um daqueles pinos de fixação num quadro para pregar 4 ideias centrais ou 4 premissas que nós não podemos esquecer de todo. Exato, o alfinete vermelho do modelo médico. A primeira premissa é que isto é uma doença crónica e tratável, comparável a uma diabetes ou a uma hipertensão. Certo. A segunda é que tem de ter um substrato neurobiológico identificável. A medicina precisa de provas físicas, não é? A terceira é que a perda de controle é o traço que define a doença. Não é falta de vontade, é perda de controlo. E a quarta? A quarta é que, perante tudo isto, o tratamento clínico é a única resposta legítima. A punição deixa de fazer qualquer sentido. Mas repare, eu vou fazer aqui de advogado do diabo porque confesso que isto levanta-me uma dúvida. Se dizemos que é uma doença crónica, exatamente como a hipertensão, e que há uma perda total de controle fisiológico, não estamos a dizer a quem sofre que é apenas um passageiro indefeso no seu próprio corpo. Onde é que fica a vontade de mudar? Isto levanta uma questão importantíssima e é uma tensão real no modelo. O modelo médico desloca a responsabilidade do plano ético para o plano clínico para retirar a culpa paralisante. A intenção nunca é criar vítimas ou dizer, pronto, não podes fazer nada. A intenção é justificar abordagens científicas. Tipo a farmacoterapia, metadona, buprenorfina e por aí fora. Exatamente. Dizer à pessoa, o teu cérebro está alterado, precisas destas ferramentas para recuperar a capacidade de escolha. E para percebermos essa falha na escolha, temos de ir à segunda premissa. Temos de abrir o capô e perceber a neurobiologia. E aqui que a coisa fica realmente interessante. O que é que a substância faz no cérebro para sequestrar o controle? A base disto tudo é o nosso sistema de recompensa, a famosa via mesolímbica. E o neurotransmissor estrela aqui é a dopamina. Sem dúvida. A natureza programou o nosso cérebro para libertar dopamina quando fazemos algo que nos ajuda a sobreviver. Comer, beber água, interagir com outras pessoas. Sentimos prazer e o cérebro diz, repete isso. Mas as substâncias pirateiam o sistema, não é? É um ataque informático autêntico. A substância entra e o núcleo accumbens, que é o centro desta via, recebe uma inundação artificial de dopamina. Estamos a falar de picos de prazer que não existem na natureza. E o cérebro registra aquilo como a prioridade biológica número 1. Mas o nosso corpo não gosta de desequilíbrios tão grandes. Pois não. E é aí que ocorre a neuroadaptação. Para se proteger dessa tempestade, o cérebro faz um down regulation, ou seja, ele diminui a quantidade de receptores de dopamina e fica menos sensível. Isso explica muita coisa. Quer dizer que as coisas normais do dia-a-dia, como ouvir música ou estar com amigos, deixam de dar prazer porque o cérebro está anestesiado e a pessoa ganha tolerância. Precisa de cada vez mais substância só para se sentir normal, até gerar aquele síndrome de abstinência horrível quando para. Precisamente. Mas a perda de controle não se explica só por aí. Há outra área muito afetada. O córtex pré-frontal. Que é onde nós tomamos as nossas decisões racionais, certo? Sim, é a zona do pensamento lógico e do controle inibitório. Com o consumo crónico, ocorre uma hipofunção gravíssima nesta área. Eu li no documento e ocorreu-me uma analogia de um carro descontrolado. Vê lá se faz sentido. O núcleo accumbens com a dopamina é um acelerador colado ao fundo. O córtex pré-frontal, que devia travar os impulsos, sofre essa tal hipofunção, portanto são os travões que deixaram de funcionar. E o carro vai em frente. É uma excelente analogia, muito clara, e ajuda a perceber porque é que o conhecimento intelectual do dano muitas vezes está lá, mas o comportamento não muda. A pessoa sabe que o consumo lhe está a destruir a vida. Ela quer parar, mas não tem travões. Mas espera, na minha analogia do carro falta o sistema límbico, a amígdala e o hipocampo. Esses seriam o quê? Seriam um GPS do carro. A amígdala e o hipocampo criam memórias implícitas. O hipocampo é o armazém da memória e associa detalhes do ambiente ao consumo. Pode ser o cheiro de uma rua, um grupo de pessoas ou até um estado de ansiedade. E quando a pessoa passa por esse gatilho, o GPS guia o carro automaticamente para o local de consumo. Dispara o craving, o desejo intenso. Exatamente. E o que é assustador no craving é que ele atua frequentemente fora da consciência deliberada do indivíduo. É uma resposta biológica visceral que explica aquelas recaídas trágicas mesmo quando há uma vontade genuína e prolongada de parar. É uma tempestade invisível. Uau! Bem, perante estragos tão específicos,
Como é que os médicos de todo o mundo se entendem? Como é que diagnosticam isto de forma consistente, se não podem tirar um raio-x ao núcleo accumbens para ver a tolerância? Começa aqui a batalha das definições, não é? Sem dúvida. Para haver consenso, a medicina utiliza os grandes manuais de diagnóstico. Os dois principais são o DSM-5-TR, da Associação Psiquiátrica Americana, Que teve uma atualização recente, em 2023. sim, e que trouxe uma mudança de paradigma. Ele substituiu os antigos diagnósticos separados de abuso e dependência por uma única categoria, a perturbação por uso de substâncias, ou PUS, e transformou isto numa escala contínua, de ligeiro a grave, baseada num checklist de 11 critérios. E depois temos o da Organização Mundial de Saúde, a CID-11. Exato, de 2022, que ainda mantém o termo dependência. A CID foca-se mais numa tríade específica: o impulso forte para o consumo, o comprometimento do controlo e a continuação apesar das consequências negativas óbvias. Mas repara numa coisa, isso significa que o modelo médico transformou o vício num mero checklist de sintomas. Se tenho 5 critérios, sou doente moderado; se tenho 7, sou doente grave. Onde fica a história pessoal do indivíduo no meio de tantos manuais? E padronização, o que é crucial para a investigação e para organizar serviços de saúde, mas cria um risco óbvio de focar demasiado na patologia isolada. E de ignorar o contexto de vida da pessoa. O que nos leva, curiosamente, à imagem mais marcante dos apontamentos do ICE, a seguir ao alfinete vermelho, um triângulo amarelo de aviso, um sinal de perigo autêntico. Porque o modelo médico resolveu problemas gigantes, tirou as pessoas da cadeia, mas criou pontos cegos enormes. E o primeiro grande ponto cego é o reducionismo biológico. Se nós reduzimos a dependência a uma alteração neurobiológica e a um checklist no manual, ignoramos fatores determinantes como o trauma profundo, a exclusão social, a pobreza e a ausência de redes de suporte. E isso é fatal. O cérebro não flutua no vazio, está ligado a uma pessoa que sofreu e a um ambiente que a rodeia. Exato. A segunda limitação central e o grande aviso daquele triângulo amarelo é a tal passividade do sujeito. Ao colocar a etiqueta de doente crónico, o indivíduo pode perder a agência, a sua capacidade de se sentir responsável pela sua própria mudança. Então, o que é que isto tudo significa na prática? É um grande paradoxo. A mesma etiqueta médica que salva o indivíduo de ser chamado de criminoso ou de pecador pode inadvertidamente condená-lo a ser uma vítima passiva da sua própria biologia. É um pau de dois bicos. É. E há ainda a questão do foco exclusivo na abstinência. O modelo médico mais tradicional tende a ver a cura apenas como a cessação total e permanente do consumo. E isso frequentemente entra em conflito com as abordagens de redução de danos. Aquelas estratégias que valorizam objetivos intermédios, certo? Tipo programas de troca de seringas. Exato. A redução de danos diz-nos que se um utente consegue melhorar a sua qualidade de vida, arranjar emprego e evitar doenças transmissíveis, isso é um enorme sucesso, mesmo que não haja abstinência absoluta. O modelo médico às vezes tem dificuldade em encaixar estas vitórias intermédias. E depois há a medicalização excessiva, a tendência para patologizar comportamentos que, na sua base, são problemas sociais. É mais fácil passar uma receita de um medicamento do que resolver o problema crónico da falta de habitação. Sem dúvida. E se ligarmos isto ao panorama geral, percebemos que o caminho para o futuro não é rejeitar a medicina, é adotar um modelo biopsicossocial, um modelo que não apaga a biologia brilhante que discutimos, mas que a integra com as dimensões psicológicas e sociais da pessoa. Ok, a teoria é ótima. Mas se os médicos, pelo seu treino, tendem a focar-se na biologia, o que é natural, quem é que garante que o lado humano e social não é esquecido ali no corredor do hospital? É aqui que entram os profissionais no terreno, o papel fundamental da educação social, que é afinal o grande foco deste documento da Sónia David. Precisamente. O educador social é a ponte para a realidade. Eles trabalham em equipas multidisciplinares, mas a regra de ouro é que não estão lá numa posição de subordinação acrítica ao discurso biomédico. Eles não estão lá só para dizer amém ao médico. Exato. Eles precisam de conhecer a farmacoterapia, perceber como funcionam os medicamentos para ajudar o utente no acesso e na adesão ao tratamento, mas o seu grande foco é combater o estigma na comunidade e valorizar a agência do indivíduo. Eu vejo as coisas com esta divisão prática.
O médico receita a metadona ou a buprenorfina para estabilizar aquele pico de dopamina, mas é o educador social que está no terreno e que ajuda o indivíduo a reconstruir a sua vida em volta dessa estabilidade. A arranjar trabalho, a voltar a falar com a família. Nem mais. A intervenção eficaz hoje exige exatamente essa articulação. O modelo médico salva o indivíduo do caos fisiológico extremo, mas é a intervenção social e comunitária que opera a verdadeira recuperação para a cidadania plena. Faz todo sentido. Bem, que viagem que nós fizemos hoje. Recapitulando aqui rapidamente. Vimos como o Benjamin Rush e o modelo médico resgataram a dependência do Tribunal da Moralidade. Depois fomos ver os travões e os aceleradores e desvendamos a mecânica do cérebro sequestrado. E não esquecemos o triângulo amarelo, os perigos de reduzir o ser humano a uma mera equação neurobiológica ignorando o trauma. Exato. Mas para quem está a ouvir, por que é que isto tudo importa? Por que é que deveríamos importar-nos com estas minúcias? Porque compreender esta complexidade altera profundamente a forma como olhamos para as pessoas à nossa volta. Ensina-nos a substituir o julgamento moral imediato, que é tão fácil de fazer, por uma curiosidade empática. Ajuda a perceber que os comportamentos destrutivos são quase sempre o resultado de uma tempestade perfeita entre biologia, trauma e meio ambiente. E olha, antes de nos irmos embora, queria deixar aqui uma ideia, uma provocação inspirada nas nossas notas sobre o hipocampo e o GPS das memórias. Estou curiosa. Diz lá. Se o nosso cérebro liga de forma tão forte, tão visceral, o espaço físico ao impulso incontrolável do vício, será que a verdadeira cura no futuro não dependerá apenas de criar melhores medicamentos num laboratório? Será que não passará por concebermos cidades, lares e redes de apoio comunitário que não funcionem como gatilhos constantes para o trauma e para a fuga? Fica a reflexão. Uau! Estou plenamente de acordo. Repensar a arquitetura social para que ela não seja o gatilho da doença é uma excelente forma de fecharmos. Queria agradecer imenso o tempo dedicado a quem nos acompanhou nesta análise tão detalhada. Obrigada. O prazer foi nosso. E nós continuaremos sempre a trazer as melhores investigações para questionar o que tomamos por garantido. Um grande obrigado a todos e até à próxima exploração profunda.